Olá pessoal, como é que vocês estão? Daqui fala Francisco Marcos Chilumbo e este é meu canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre economia e o impacto da economia em um determinado país. Bem, antes de iniciar com o vídeo, gostaria de pedir por gentileza, se você que está assistindo agora este vídeo, se ainda não é subscrito no meu canal, que se subscreva já e ative o sininho para receber mais vídeos posteriores. Bem, vamos falar sobre o impacto da economia ou de reformas econômicas em um determinado país. Não só econômica, mas também como o impacto que uma nação pode ter ou uma população pode ter com políticas estratégicas, políticas que são empresariais nesse caso, em que o mercado deixa com que os seus empresários, os seus investidores tenham uma livre atuação de mercado. E vamos começar a dizer com uma pergunta que é muito importante. Por que a China é a segunda maior economia do mundo? Você sabia disso? Que a China é a segunda maior economia do mundo inteiro. E por que ela continua a liderar esse ranking da segunda maior economia do mundo ainda há bastante tempo e há bastante anos? Essa é uma história que começa em 1978, com a reforma econômica da China. Todos nós sabemos que a China é um país comunista e que o setor ou a atuação empresarial muitas das vezes é limitado. Outrora, antes de 1978, era muito limitado e seu PIB anual era de 150 bilhões de dólares anual e é um país com uma grande extensão populacional. Eu acho que é um número muito reduzido, é um número muito limitado. Então eles pensaram, tiveram ideias, tiveram reuniões, tiveram sentadas para que... E eu acho que a pergunta é mais simples. Eles perguntaram o que a gente pode fazer para que a nossa economia seja a segunda. O que a gente pode fazer para que nós sejamos, se não a maior, pelo menos estar entre as 5 maiores economias do mundo? Porque naquela época a China era muito pobre mesmo, e a pobreza era extrema naquele país, sendo um país comunista em que a atuação empresarial era restrita. Então a pobreza era vista e a China era pior, muito pior do que nós imaginamos agora. Mas só que desde 1978, com a reforma econômica da China, muita coisa mudou. Vamos dizer, o Estado, o governo comunista, deu espaço para que o poder empresarial, ou seja, o setor empresarial, atuasse, mas de forma controlada. Ou seja, eles vão atuar, o mercado é liberto, é livre, e todos que são investidores, que seja interno ou externo de outros países, vão poder atuar dentro desse mesmo, vamos dizer, dessa circunferência aberta. E a China deu essa oportunidades não só para empresários internacionais, mas também para empresários internos. E isso alavancou muito a economia da China. Só da gente ter aqui os dados que desde 1978 até cá, a China desenvolveu muito. E as políticas que eles tiveram, as reformas econômicas que eles tiveram, contribuiu bastante para o desenvolvimento econômico da China. A China hoje é um país muito respeitado. A China hoje é um país que está a braço de ferro com os Estados Unidos. E a gente vê a China e fala, uau, que país bom, que país não. Tudo se trata de estratégia. Eu sempre falo nos meus vídeos anteriores que tudo se resume a estratégia, tudo se resume a plano, tudo se resume a revolta, tudo se resolve a não. Falar, não, eu vou sentar aqui nessa mesa e tenho que elaborar esse plano aqui, e esse plano tem que ser feito até XXX. Porque enquanto você não sair para pensar, enquanto você não sair para elaborar, enquanto você não tiver um plano fixo, um plano a cumprir, as coisas vão continuar como estão. E a China é um exemplo disso, um exemplo positivo, um exemplo de superação. Mais de 150 ou 800 milhões de pessoas saíram da pobreza. Repito, mais de 150 a 800 milhões de pessoas na China saíram da pobreza. E se nós trazer essa pequena reflexão, não tentar comparar essas vertentes, mas é que 800
milhões ou 150 milhões de pessoas que saíram da pobreza. Angola tem aproximadamente 36 milhões de habitantes. Quantas vezes Angola entra na China? Muitas vezes. E o que mudou isso? É só plano, ou seja, são estratégias empresariais, é o mercado livre que traz o desenvolvimento econômico de um país. Enquanto a gente não tiver essa mentalidade, as coisas vão continuar como estão e a gente precisa mais disso, desse fogo, sabe? De plano, de execução e de ter resultado. Pois a China é um país que está a braço de ferro com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior economia mundial e a China compete com os Estados Unidos. Mas como pode um país que outrora estava em extrema pobreza e hoje é a segunda maior economia do planeta, que já existiu a nível mundial? A resposta é simples, são estratégias, são planos, é execução, reforma econômica, é deixar o mercado atuar por si só. E isso traz alavancagem, isso traz desenvolvimento. Eu afirmo a vocês que se um mercado é livre, um mercado é aberto, um mercado empresarial em que os empresários são abertos para criar, para inovar e para desenvolver, é aberto, ali sim tem desenvolvimento, ali sim tem crescimento. E se não tiver, ou eu estou errado, ou algo está errado, o país sempre vai ter um desenvolvimento. E isso é bem verdade que eu estou a dizer aqui. Então, economia, desenvolvimento, bem-estar, prosperidade, tudo isso depende de estratégia. A China assentou, ele reuniu com certeza, e foi uma decisão difícil para eles. Era algo novo, eles tiveram incertezas, que claro, eles tiveram dúvida, claro, mas eles decidiram arriscar para o melhor. E se aceita, se o vetor está a te indicar para ir em outra direção, então não adianta postergar, porque o caminho é esse. Então o que você tem que fazer? Seguir nessa direção, para que o desenvolvimento seja assertivo, para que o desenvolvimento seja real, para que o desenvolvimento seja igualável para todos. Porque dizer que terá 800 milhões de pessoas na pobreza é pouca coisa, não é pouca coisa. Durou tempo, durou anos, mas valeu a pena. Valeu muito a pena. São estratégias. E essas estratégias até hoje ainda se refletem na China como a segunda maior economia do mundo. A China produz muito, a China consome muito. E a China é um país que tem praticamente já 1 bilhão de habitantes, mas ele é independente, ele não depende de exportação para sobreviver. A China em si mesmo consegue produzir o seu próprio alimento para mais de 1 bilhão de pessoas. O que é isso, cara? Consegue refletir comigo o que é isso? Isso é extraordinário, sabe? Mais de 1 bilhão de pessoas, mas temos capacidade de criar produtos, temos capacidade de criar alimentação para todos. Isso é muito bom, é uma visão muito boa. É uma visão muito boa em que nós devemos tirar o proveito disso. É um exemplo que a China dá para pequenos países que estão em desenvolvimento, e não só para pequenos países, mas também para empresários que estão a crescer agora no mercado, para empresários que tenham uma visão muito boa. Acho que tirar esse exemplo de países que já estão desenvolvidos, de países que já estão formados no mercado, é muito melhor ainda, e essa é a direção. Essa é a direção. Espero que você tenha gostado do vídeo, e na próxima a gente terá mais um vídeo para você, e muito obrigado.